E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima, do perfil do Instagram, Professor Fabiano Lima. Eu venho aqui falar de um presidente que ele é bem conhecido, talvez pelo seu topete, do que pelos feitos que ele realizou durante o seu governo. Eu venho aqui falar do presidente, ou vice-presidente, que se tornou presidente, Itamar Franco. Itamar Franco ele vai entrar no governo em 1992 e vai encerrar o seu governo no dia 1º de janeiro de 1995. Ele é baiano, nascido na Bahia, só que ele cresceu em Minas Gerais, em Juiz de Fora, onde ele vai fazer lá no seu início, lá vai fazer a sua política. Ele vai primeiro, lá nos anos 50, se aliar ao PTB, porém, que é o mesmo partido lá, que tem histórico lá de ser um partido varguista. Ele, depois da época da ditadura, com o processo de bipartidarismo no Brasil, ele vai se aliar ao MDB. E ao MDB ele vai se manter até a sua trajetória nos anos 90, quando ele vem a ser vice-presidente do Brasil. Ele nasceu no dia 28 de junho de 1930, geminiano. Enfim, ele veio para fazer uma grande mudança que até hoje nós ainda colhemos alguns frutos, que é trazer um dos maiores planos econômicos que nós tivemos no Brasil, que é o Plano Real. Bom, antes de falar de como ele entrou como presidente da República, a gente tem que falar que nesse período o Brasil está passando por um grande problema de inflação, oriundo de vários planos econômicos que não deram certo no passado. Desde a época da ditadura já haviam havido várias trocas de moeda, inclusive para tentar estabilizar a economia. E vários planos econômicos, como Sarney e Collor fizeram, que tentaram ali congelar os preços dos produtos para tentar fazer com que a economia se estabilizasse. E também trocas de moedas. Não deu certo. Houve uma inflação e a inflação foi disparando, virou um dragão. E tudo isso agravado com uma crise do petróleo que tivemos no passado, dos anos 70, e também um pagamento histórico da dívida com a FMI. Nós temos aí uma dívida, gente, com os bancos internacionais de muitos anos que vão sendo só acumuladas. E vai chegar um momento que a gente vai ter mais juros para pagar do que o valor da dívida. Principalmente depois de tantas obras públicas feitas por Juscelino Kubitschek construindo Brasília, né? Uma transamazônica sendo feita durante a ditadura militar, porque aquela estrada transamazônica não existe praticamente. Vamos pensar. A gente tem aí várias trocas de moedas também que vão tornar o mercado brasileiro instável e também vai perder a confiança dos investidores lá no exterior. Isso vai fazer o mercado brasileiro se tornar instável. Você compraria uma maçã com minhoca? Eu não compraria uma maçã com minhoca, né? Então, a gente tem que entender quais são os problemas dessa maçã para tentar conseguir resolver o problema da macieira. Eu faço assim uma viagemzinha com a maçã e a macieira para vocês entenderem que o plano de Itamar Franco naquele momento no Brasil foi primeiro saber qual era a raiz do problema para poder solucionar o que era superficial, que era o valor da moeda. Então, Itamar Franco, ele vai pensar, a gente tem que primeiro, além de tudo, a gente tem que pensar o seguinte: a nossa moeda, gente, ela é um produto que você compra a moeda. Então a moeda, gente, não pode esquecer que a moeda, quando a gente vai fazer uma viagem para o exterior, a gente vai lá para a casa de câmbio, a gente não vai só trocar o real pelo dólar, por exemplo. A gente vai comprar o dólar. Nós temos uma baixa reserva de dólares. Então nós precisamos fazer com que o dólar venha circular aqui no Brasil. E como o dólar vai circular aqui no Brasil? Através do mercado, da especulação financeira, né? O Brasil vai abrir o mercado, vai colocar as ações em jogo lá no mercado internacional e assim o Brasil vai conseguir captar dólar aqui
compra internamente e também tornar o país atrativo, né, para ser vendido praticamente, que a gente vai falar já já. As classes mais altas no Brasil, inclusive, eles já utilizavam o dólar como moeda. Por exemplo, tem algumas novelas da época, como, por exemplo, Deus nos acuda, de 1992, os personagens, né, mais ricos eles só falam em dólar, 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 justamente por isso, porque o dólar era a moeda que estava em circulação com as classes mais altas. Agora, os mais pobres tinham lá que se investirem ali na moeda que era o cruzeiro ou o cruzado novo, que depois, enfim, vai ter tantas mudanças de moeda que a gente até se perde um pouco, né? Num país onde você tem muita moeda circulando, muita moeda, o mercado vai aumentar os seus preços, tá? Justamente para quê? Para dar conta daquela moeda toda ali que está circulando. Então, por isso que tinha tanta moeda no mercado que o mercado vai fazer o quê? Vai subir os preços dos produtos. E isso vai causar o quê? Inflação. A propaganda é a alma do negócio. E o negócio que está sendo vendido é o quê, gente? A moeda brasileira, né? No caso, o país, o mercado brasileiro é quem está sendo vendido, tá? Então, ele vai ter que, para poder fazer no caso, o produto brasileiro ser chamativo, fazendo uma propaganda neoliberal. Vai fazer também dizendo que ele vai... Que propaganda neoliberal é essa? O que combina com neoliberal? Combina com neoliberal você enxugar contas. Nós vamos pegar os valores que são repassados para os entes federados, que no caso são os municípios e estados, vamos recolher 20% e criar um chamado Fundo Social de Emergência. Fundo Social de Emergência que seria para pagar os juros da dívida interna. Esse Fundo também Social de Emergência vai servir também para criar programas sociais. Dentro dessa primeira fase, ele também vai criar um controle das dívidas dos estados e dos municípios. Ele vai exigir uma coisa chamada transparência. O que é transparência? Tudo aquilo que você passar para os seus bens públicos, municipais, estaduais e para a população, você tem que divulgar, você tem que mostrar quanto foi passado, né? Ou seja, divulgar publicamente para saber de onde vieram esses gastos e como eles estão sendo investidos. Ajuste fiscal, que vai ser o quê? Equilibrar a receita com as despesas do governo. Aí, o que vai acontecer? Quando ele vai anunciar essa primeira fase do plano, ele vai mostrar que, olha, agora eu sou um país que eu consigo pagar minha dívida interna. Alô, investidores internacionais, eu consigo pagar minha dívida! É para vender o Brasil, vamos pegar o que é estatal, que é de receita pública, para vender. Vamos botar o Brasil para ser vendido, né? Vamos atrair investidores, vamos vender estatal, né? Vai ser aí que ele vai dar indício que vai vender a Companhia Siderúrgica Nacional e também a Ultrafértil, que era uma empresa da Petrobras que criava fertilizantes. Ou seja, ele vai atrair os investidores fazendo isso, dando indicação de que ele iria vender essas estatais. Só falta vender as calças dele. Só que ele precisava, nesse momento, Itamar Franco, era dar credibilidade para as próprias empresas brasileiras. Porque lá o Collor, ele pegou, abriu para as importações. Entrou BMW no Brasil, entrou um monte de carro importado no Brasil. Inclusive, curiosidade à parte, quando o Collor abriu as importações, nenhuma empresa quis importar carro para o Brasil na época. Então, a primeira que veio para o Brasil foi a Lada, que era uma empresa russa, porque foi a única corajosa que tentou chegar no Brasil. Um carro novo pelo menor preço do país? Então vem a Transport, Laika, Niva e Samara. Vários modelos e cores. Completo estoque de peças. Oficina especializada. Ampla garantia. Não perca a oportunidade de ter um veículo importado pelo menor preço da praça. Venha correndo a Transport. Avenida Costa e Silva, 1100, telefone 422745 Limeira. E Avenida Rio Claro, 861, telefone 341908, Rio Claro.
Eram uns carrinhos quadrados assim que parecia que uma criança tinha desenhado, né? Enfim, foram os primeiros carros importados a chegarem no Brasil. E então Itamar Franco, vendo que o mercado brasileiro estava desestimulado, ele vai incentivar o mercado brasileiro, as empresas que já estavam nacionalizadas. Como ele vai fazer isso? Para as empresas automotivas, ele vai criar o plano do automóvel popular. E o que constava nesses planos? O carro tinha que ter um motor de 1.000 cilindradas e tinha que ser econômico e pé de boi, né? Tem o Fusquinha pé de boi, o pessoal chamava lá nos anos 60, que era o Fusca econômico, era isso, quase isso. Para poder voltar a produzir o Fusca, que desde 1986 não era fabricado mais no Brasil. Então o Fusca vai voltar a ser fabricado no Brasil nessa época e ele vai ter um apelidozinho aí que vai ser de Fusca Itamar. Ele vai ser fabricado entre 93 e 1996 e vai ser o marco do plano. E boatos aí que a Volkswagen teve que ir nos lixões de São Paulo, perto de São Bernardo do Campo, para resgatar o maquinário. É verdade. A segunda fase do plano constava no quê? Em estabilizar a moeda, criando uma nova moeda estável e que pudesse... O topete do Itamar Franco aqui não está dando muito certo, não. Mas a criação, primeiro, da moeda chamada Cruzeiro Real, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de 1.000 cruzeiros, que era a moeda criada por Collor, e vai transformar em um cruzeiro real. A moeda vai se desvalorizar rápido, então vai ser necessário criar um plano mais estável. Vamos pegar o valor desse cruzeiro real, tá? Desse cruzeiro real, e vamos transformar ele em valor de uma unidade real de valor. Isso daqui vai ser uma moeda, gente, não é uma moeda exatamente física, dinheiro, não. É uma moeda virtual, tá? É uma moeda de conversão. Ela vai ser equivalente a $1. Ela vai ser equalizada ao valor do dólar. É como se você trocasse, naquela época, 2.750 cruzeiros reais em uma unidade real de valor. Ele vai botar isso em umas tabelinhas que os supermercados vão se apropriar delas e vão ali dentro dos cálculos dos caixas eletrônicos fazer essa conversão, tá? Os bancos também vão fazer isso automaticamente ali no caixa eletrônico. Isso aqui vai acontecer por quê? Na medida que vai ser tomada já em junho para julho de 1994, o salário mínimo, tá? Ele vai ser recebido diretamente, tá? Em unidade real de valor. E depois vai receber o valor dela no caso, em reais. Isso aqui em 1994. Tá? A gente vai ter aí uma moeda virtual, que essa aqui é que vai ficar lá navegando ali, né? Para poder tentar, vamos dizer assim, equilibrar o valor do cruzeiro real, né? Ela vai valer o quê? Aí sim, a moeda física, R$1 a partir de julho de 1994. Então, todo mundo que tinha o valor de 2.750 cruzeiros reais vai sacar diretamente ali do caixa eletrônico R$1. Ou seja, vai só transformar, gente, esse valor aqui em apenas R$1. Enquanto essa moeda aqui vai desvalorizando no mercado, essa daqui está segura. Uma nota. Gente, a ideia de ter duas moedas circulando, que no caso era o Cruzeiro Real e a unidade real de valor no Brasil, isso não vai ser aceita muito bem pelo FMI, que era o Fundo Monetário Internacional, que era o banco para quem a gente devia, né? E nem para os Estados Unidos. A princípio, os investidores do dólar não vão aceitar que o Brasil
está realizando essa passagem de moedas, né, a partir de 2 moedas. Tá? Mas isso daí, gente, não é uma coisa nova. Na Alemanha, lá entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vai ser adotada uma medida parecida. Só que vão ter 2 moedas físicas circulando. Então a pessoa lá tinha as 2 moedas e ela escolhia ali qual moeda do dia ela queria utilizar, que era a moeda, claro, que tivesse mais desvalorizada para poder conseguir comprar os seus produtos. Gente, a propaganda dessa moeda vai dar tanto certo que os militares e os deputados na época, eles vão querer receber o valor do salário deles do mês já em também unidade real de valor, já convertido diretamente já nessa unidade real de valor. Vão conseguir a confiança do Congresso, né, com esse plano, para que esse plano, antes ele também de ser implementado, ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui são as ideias que foram apresentadas para o Congresso naquele momento, em formato de texto. O ministro da Fazenda conversar diretamente com cada um dos partidos, ele conseguiu praticamente a adesão de quase todos os partidos, inclusive até do PT, que era uma dos partidos que faziam oposição a ele na época. Mas que isso não desse certo e quem acabasse sofrendo as consequências fosse o trabalhador, a pessoa mais pobre, como aconteceu com os saques da caderneta de poupança feitas lá pelo Collor, né? Ele saqueou as cadernetas de poupança das pessoas lá em 1991 para 1992. E o Lula vai falar para a Globo, para o Jornal da Globo: só vamos saber se vai funcionar ao longo prazo. Discussão na campanha. Eu vou lembrar uma coisa. Quando o Collor lançou o programa dele, imediatamente o povo dava 90% de aceitação do Collor. Né? Eu acho que a gente não pode jogar com essa coisa imediata. É preciso ver no longo prazo se a economia brasileira resiste. É preciso ver no longo prazo. Além da campanha eleitoral, que o Fernando Henrique Cardoso também vai estar participando, gente, ali, embaixo de tudo isso que está acontecendo no Plano Real, a imprensa falando bastante do Plano Real, a imprensa, a princípio, vai ficar com um pouco de receio do Plano Real, né? Porque eles vão, por exemplo, tem um comentário da Lilian Wittfib. Então ninguém vai perder. Isso é fundamental. O governo deseja fazer com que os salários não paguem o preço do ajuste, de maneira nenhuma. Com todo respeito, mas não é o primeiro-ministro da Fazenda que fala isso nos últimos 7 anos, né? Então, vai ter ali um certo receio da imprensa. Porém, quando o plano vai se mostrar um sucesso, oba, vamos investir, agora vamos botar Globo Internacional, vamos criar o Globo News, ou seja, vai se tornar uma grande especulação financeira, porque, gente, boatos aí que o certo receio dos Estados Unidos, do FMI, lá na época, quando foi apresentado o projeto da Unidade Real de Valor para recuperar a economia brasileira, o veto do FMI foi justamente por causa disso, porque eles tinham medo da economia brasileira saltar e ficar com maior valor do que o dólar, né? E navegando ali também embaixo, ali como um submarino passando ali, enquanto tá ali todo mundo gritando Plano Real, todo mundo comprando ali, pegando a notinha de R$1, enfiando na maquininha de Coca-Cola ali, tirando a Coca-Cola. Também vai acontecer um plebiscito em 1993, onde as pessoas vão escolher. Isso era previsto pela Constituição de 88, tá? Na Constituição de 88 estava previsto que, em um prazo de até 5 anos, haveria um plebiscito para que as pessoas escolhessem se houvesse que tipo de sistema de governo iria ter o Brasil. O presidencialismo ganhou por 69,2% e o republicanismo ganhou por 86,6%. Tem alguns vídeos aí na época do YouTube, por exemplo, né? Até de alguns artistas apoiando, né? Até propaganda que eu me lembro até que tinha uma musiquinha chamada Vote no Rei! Vote no Rei! Herdeiro de trono de lugar nenhum, né? Porque no Brasil ele não tem trono, não tem nada.
inusitada que vai acontecer como um submarino ali embaixo do plano real, vai ser o escândalo dos anões do orçamento. Vai se abrir uma CPI, porque depois da investigação do Collor de Mello, né, e no envolvimento no esquema de corrupção, com a lavagem de dinheiro de campanha para a compra de um carro, do escândalo dos anões do orçamento. Não sei se as pessoas assistiam a Praça é Nossa nessa época, mas a Praça é Nossa vai fazer uma brincadeira, né, com os anões do orçamento, né? O Carlos Alberto de Nóbrega, vai ter o deputado João Plenário e vai ter uns anõezinhos, né, imitando como fossem os anões do orçamento, né? Essa é uma zoeira mesmo, né? E vai ser aberta uma CPI para julgar casos de parlamentares que teriam usado a aprovação de financiamento, aprovação de projetos que financiaram ou privilegiaram as suas próprias empresas ou empreiteiras. Alguns vão perder o mandato, alguns vão ser presos, outros não, vai acabar em pizza. Mas enfim, esse é o Brasil que nós conhecemos. Agora, o que nós podemos aprender com o governo Itamar Franco, gente? Primeiramente, mercado. A gente começa a entender, né, para quando vai falar uma aula sobre o Plano Real, a gente precisa explicar, né, sobre como é que funciona principalmente uma bolsa de valores e também como funciona o câmbio, né? É muito importante a gente entender que o câmbio, né, que é a troca da moeda, né, por exemplo, do real para o dólar, é uma compra da moeda. A gente tem que entender que a moeda é um produto e ele é comprável. E outra coisa que a gente pode aprender também, gente, é a transparência pública é uma alma do negócio. Por quê? Quanto mais você é transparente, mais você é expressivo nos gastos que você faz e quanto mais você detalha ali, no caso, se você é um governador, um prefeito, quanto mais você detalha ali os gastos, você construiu escola, você construiu hospitais mesmo com aquele dinheiro e que aquele dinheiro não foi desviado, quanto mais você faz isso, maior confiança você tem.